Hoje é dia 2 de julho de 2024, agora são 9h53 da manhã, e eu queria saudar a todos com a paz do Senhor, e também a todos aqueles que estiverem interessados em ouvir essa reflexão de hoje. Eu acordei na minha mente com esses pensamentos, e eu gostaria de passá-los para os outros irmãos. E esses pensamentos são sobre a igreja, são sobre o ministério que a igreja exerce na terra. Quando nós falamos da igreja de Cristo, estou falando da igreja de Cristo, a igreja de Cristo ela tem um papel que abrange toda a terra. Ao contrário da percepção de muitos crentes e também da própria liderança, que muitas vezes só consegue ver a igreja como instituição religiosa local e denominacional, se referindo ao grupo em que está filiado como igreja, e não percebendo que a Igreja de Cristo não tem placa nem denominação, e que ela está no mundo inteiro, e seus membros são todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus através de Cristo e que foram selados com o Espírito Santo de Deus. Então, portanto, a Igreja de Cristo tem um papel universal. Ela está na terra com a missão de proclamar o Evangelho de Cristo e condenar a mentira pela pregação da verdade. A Igreja, no seu papel e missão, ordenado pelo seu autor e consumador Jesus Cristo, na mesma postura de seu Criador, tem o dever de advocar os mesmos princípios e valores pelo qual Cristo viveu e até morreu por eles, que são a justiça, a verdade e a misericórdia, que são a base da sua doutrina e ensino. Desta forma, a Igreja não tem a opção de se calar ao contemplar a injustiça, principalmente quando a injustiça e violência contra um povo desprovido de meios de se defender e que se constitui de mulheres e crianças. O teu dever como cristão e de defender os princípios que o Mestre ensinou, não te desresponsabiliza por calar diante da injustiça e da violência. Sabemos que a vingança e os atos de violência não estão nos ensinos do Senhor, e são por ele condenados. Não importa em que circunstância eles são advocados ou são chamados. Uma posição neutra, calada e que ignora a sua responsabilidade de expressar uma opinião sobre o assunto, recai na categoria de ir em favor do ato condenável, pois se mostra, quer consciente ou inconscientemente, favorável por não oferecer resistência à sua conduta condenável. Assim, a Igreja falha no seu papel delegado por Cristo. Não condenar a injustiça é consentir com ela, lembrando o ensino de Cristo, quando o povo será colocado cada um na direita ou
à esquerda do Senhor. Não haverá uma terceira posição para estar de pé diante do Senhor. Nós todos conhecemos esta parábola. De qual lado você se encontra? Sabemos que o Senhor foi morto por condenar a injustiça e falar a verdade. Então, meu irmão, eu quero que você, como cristão, você tenha como princípio, e que tenha os princípios de Cristo na sua vida, você pense neles. Porque muitas coisas que hoje a igreja está aprovando são contrárias à doutrina de Cristo. E que, de uma forma ou outra, aquilo que nós estamos pregando ao mundo não é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo nunca aceitou a vingança como princípios de justiça. Ela nunca se pôs do lado de pessoas ímpias para combater aquilo que é injusto nesse mundo. A Igreja de Cristo, ela tem a responsabilidade de falar a verdade. Falar a verdade, de conhecer a verdade, porque Cristo é a verdade. Eu vejo tantas coisas que a igreja, ela não somente ela se deixa de falar sobre aquilo, mas ela se omite quando ela precisaria de alta voz condenar os atos de injustiça. Eu fico triste, porque até hoje eu vejo crentes que não conhecem o Senhor, que estão na igreja, dizem que conhecem o Senhor, mas com os seus atos e a sua vida, eles negam a obra que Deus fez na humanidade. Até hoje não consegue se situar entre uma coisa e a outra, porque não se decidiram, não entenderam o propósito pelo qual o Senhor morreu naquela cruz. E é necessário que nós, hoje, demos uma parada e reavaliemos os princípios pelos quais nós, hoje, dizemos que lutamos pelo reino de Deus. Será que é pelo reino de Deus que nós estamos lutando? Será que essa não é mais uma justificativa da nossa vida de esconder os nossos verdadeiros interesses? Não é pela causa do Mestre que nós devemos morrer até? Porque se nós amamos Ele, nós não abrimos mão de coisa nenhuma daquilo que Ele nos ensinou. Se nós amamos mesmo o Senhor, nós morremos com Ele. E pela sua causa. É triste para mim ver que muitos líderes religiosos se comprometem com esse mundo por favores, por interesses particulares que não são os interesses do reino de Deus. Quanta gente morrendo e perecendo. A igreja fala muito, mas falta uma coisa, falta virtude. Falta a virtude. A virtude que
opera milagres, que ajuda as pessoas a saírem da sarjeta. Quantos cristãos condenando as pessoas? Quantas pessoas que estão lá fora que não se veem, que não têm como entrar no nosso meio por causa do nosso orgulho, da nossa presunção, da nossa vaidade, da nossa aparência. O reino de Deus não se consiste em palavras, mas em virtude. A virtude do Espírito Santo, do Espírito que é santo e não se conforma com a imundície desse mundo, nem tem parte com a imundície desse mundo. Porque aquele que tem parte com a imundície desse mundo, que quer ter amizade com esse mundo, se faz inimigo de Deus. Porque o mundo não é de Deus. O mundo é do maligno. E todas essas obras, por mais aparente que sejam boas, elas estão sujas pelo pecado, pela imundície de Satanás. E nós, como igreja, nós temos que ser santos. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ser santo é não se conformar com esse mundo. Ser santo é preservar os valores que Cristo nos deu. Não pela violência, não pela propaganda política, não pela intenção de produzir. Nós sabemos que a política desse mundo é a coisa mais suja que existe. Porque se Satanás é o príncipe desse mundo, se Satanás é o cabeça desse mundo, de que outra maneira ele poderia estar agindo na sociedade, senão através desses políticos? E você que é a igreja de Cristo, vai querer se associar com isso? Justificando essa atitude tua em proclamar, em fazer algo pelo reino de Deus? Isso é uma armadilha de Satanás, que já derrubou a igreja, que já sujou o nome que é glorioso no nosso meio, já sujou o nome que Deus nos deu para nós preservarmos santo, porque o nome dele é santo. E você não pode, de maneira nenhuma, incluir esse nome junto com a imundície desse mundo. É essa a minha tristeza. Como cristão, Deus sabe a minha tristeza no meu coração. Eu quase morri. Não sei se foi por causa disso. Mas a tristeza é grande. Mas Deus não me deixou morrer. Porque eu tenho que falar isso. E eu não posso morrer enquanto isso não ficar claro para a igreja de Cristo. A igreja somos nós. Não é templos. Não é paredes. Não é edifícios grandes e maravilhosos. A igreja de Cristo é aquele que carrega o Espírito de Cristo. Este é o templo que Deus decidiu desde o princípio habitar no homem, com um homem que ele ama e com aqueles que o amam. Essa é a minha mensagem, em nome de Jesus, para todo aquele que tem ouvido para ouvir, em nome de Jesus.